Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O finalzinho da primeira parte sobre o Kit Lumber, nós encerramos no seguinte, em que houve, o Richard Mason, ele adentrou lá numa parte da floresta e foi flechado pelos índios, que na época ainda eram selvagens, Esses índios só viriam a ter contato com a civilização em 1973. Enfim, a expedição foi abortada e os sobreviventes, lá os dois ingleses, o Kit Lumber, que é esse que eu estou fazendo os vídeos, e mais o John Hemming, eles voltaram para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eles embarcaram num navio chamado Brasil Star e foram para Londres. Chegando em Londres, isso ainda em 1961, o Kit Lumber começou a... Ele já era interessado por produção de filmes, Então ele conseguiu um emprego num estúdio lá de Londres, como assistente de administrativo, E ele acabou ajudando na produção daquele filme muito conhecido, Os Canhões de Navarone. E assim, como um cara aristocrata, de família nobre, e um cara, uma pessoa muito voltada às artes, ele tinha pretensão de fazer um filme sobre a Nouvelle Vague. Nesse estúdio lá em Londres, ele conheceu uma pessoa chamada Chris Stamp. Junto com Chris Stamp, o Kit Lumber divagou aí sobre essas ideias de fazer um filme, Os dois tinham a pretensão de fazer um filme sobre a Nouvelle Vague. Só que, o que aconteceu? Naquela época ali, 1961, em Londres, era a cena mod, Aquela cena dos meninos andando de lambreta, com terninho, cabelo embaixo, aquela fase dos Beatles ali, Vocês podem notar que o Beatles era meio, nessa linha, um cabelinho baixo, uns terninhos pretos, Então, o Kit Lumber, junto com o Chris Stamp, pensaram o seguinte: por que a gente não faz um documentário sobre a cena mod, de Londres? E começaram a frequentar os clubes, os pubs ali de Londres, filmando essas bandas do cenário mod, ok? O que acontece? Numa dessas visitas aos pubs, aos clubes, eles conheceram um conjunto chamado High Numbers, mas isso fica para depois.